Boa noite, queridos irmãos e amigos. Mais nesta exposição doutrinária do dia 21 de abril. Muito felizes estamos com esta oportunidade de, além de comemorarmos o mês espírita em abril, estamos comemorando o aniversário da nossa querida Sociedade Espírita Jesus, os seus 96 anos de instituição. E nessa noite, a gente vai refletir sobre um tema um tanto quanto diferente. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente poder visualizar o tema e a apresentação de slides da exposição desta noite. Hoje, então, vamos refletir sobre o tema ecologia e espiritismo. Esses dois temas tão importantes, essas duas ciências que basicamente se complementam, que isso a gente vai conversar esta noite. O quanto essas duas ciências são importantes para explicar uma, no seu aspecto material, a nossa querida casa, nosso querido planeta Terra e todas as suas relações e seres vivos, e a outra, quanto ciência espírita, para nos mostrar o futuro da nosso espírito, quanto espíritos imortais que somos, nos mostrando a relação telém-túmulo, nos mostrando que, além da matéria, a vida sobrevive. E nesta noite, a gente vai refletir sobre essas duas ciências tão importantes na história da humanidade. Primeiramente, então, a gente analisa os dois termos, espiritismo e ecologia, ou ecologia e espiritismo. A gente vai perceber que essas duas boas ciências, elas representam quase que se fosse um cruzamento, uma complementando a outra, uma utilizando como rota para chegar à outra. Ou melhor, se apropriando de temas matemáticos, a ecologia e o espiritismo formam então uma intersecção, onde a gente vê muitos assuntos que são semelhantes, muitos assuntos que são próximos, utilizando de aspectos materiais da ciência e ecologia, dentro do espiritismo, com certeza a gente melhora as nossas relações com o planeta Terra, pensando sempre, claro, como espíritos imortais que somos. Mas antes da gente começar a discutir propriamente dito, tema a tema, primeiramente a gente tem que entender a ecologia, que ela é uma ciência. E como uma boa ciência, a gente precisa entender conceitos, entender o básico para a gente poder alçar as contextualizações com o espiritismo que a gente bem conhece. A ecologia, então, ela é uma ciência que ela está preocupada em entender as interações entre os organismos e o ambiente. Ela aborda questões relativas à distribuição e à abundância dos organismos, bem como também como todas essas interações determinam a distribuição desses organismos. Então, esse termo, ele foi alcunhado, né? Ele foi definido pelo naturalista alemão Ernst Haeckel, lá em 1869. Ou seja, a biologia naquele tempo, antes de ser definido o termo ecologia, ela estava preocupada em definir, em nomear espécies, em descobrir novas espécies. Só que chegou um momento em que foi preciso entender como que esses organismos, como essas espécies se comportam em seu ambiente. Pois bem, ecologia vem do grego, né, oikos, que significa casa, e logos, estudo. Então, logo, ecologia é o estudo da casa, ou seja, o estudo do nosso querido planeta Terra. Falando um pouco sobre esse naturalista alemão, que a gente vê a fotinho dele ali do lado, ou a gravura, melhor dizendo, ele foi um importante naturalista, né? Ele era também, antes de ser um grande naturalista, ele era um importante artista. Ele gostava muito de fazer desenhos e gravuras, sendo que um dos livros dele era Formas de Arte na Natureza.
E a gente observa essas três imagens, eram todos desenhos feitos à mão. Além, né, de contribuir bastante por essa parte da arte dentro da natureza, né, ele foi um dos responsáveis por popularizar o trabalho de Darwin, né, Charles Darwin, conhecido pela sua teoria, né, da seleção natural e publicação do livro A Origem das Espécies. É importante quando a gente analisa os dois termos, ecologia e espiritismo, a gente vai ver que os dois termos surgiram no século XIX com pouco tempo. Ou seja, em 1857 era publicado o Livro dos Espíritos, e em 1869 Haeckel ele definia o termo ecologia. A gente vê então que essas duas ciências quase surgiram durante o mesmo período, durante o mesmo tempo, no século XIX, porque quando a gente olha para a ciência, para aspectos científicos, a gente precisa lembrar que século XIX é ontem. São duas ciências novas. Então, é importante a gente entender esses conceitos. Pois bem, entendendo um pouco sobre a ecologia, a gente vai entender que a ecologia ela é muito ampla, tão ampla quanto a biologia. Ela, ela também tem essa grande capacidade de se mesclar com outras disciplinas, como, por exemplo, a biologia da conservação, a ecologia da restauração, a ecologia numérica, né? Utilizando da matemática juntamente com a ecologia quantitativa, a agroecologia, que é tão importante para os tempos de hoje, a ecofisiologia e também a ecologia da paisagem, pegando aspectos da geografia. E essas duas imagens que a gente consegue visualizar aí, eu trouxe para a gente entender um pouco o quanto a ecologia é ampla, tão ampla quase quanto as árvores genealógicas, né, as árvores da vida. E a gente consegue visualizar esses dois tipos de árvores genealógicas, que são, ou árvores da vida, que são chamadas Hillsplot, e elas têm aí todos os organismos desde da origem da vida, na sua base e todas as suas ramificações. Então, todos os seres vivos que viveram, passaram pela Terra, estão ainda algumas espécies, a gente consegue visualizar nessa grande árvore. E a gente às vezes se assusta porque são muitas espécies. Logo, a gente se questiona que o Homo sapiens sapiens é apenas mais uma espécie, entre outras tantas. Ou seja, essa casa, esse planeta Terra, nós seres humanos não somos a única espécie. Só para um termo de comparação. Aqui, né, se a gente for aproximando essas imagens, a gente consegue visualizar as espécies, né, na base da figura. Só um pouquinho da comparação. Ali a gente consegue, né, você está aqui, ou seja, nós estamos aqui, tão pequeno entre milhares de espécies, e muitas espécies ainda estão sendo descobertas. Vamos utilizar um termo de comparação, os insetos, os nossos queridos insetos, né, pernilongos, moscas, mosquitos, que às vezes no verão tanto nos incomodam. Os insetos têm aproximadamente 751 mil espécies descritas. Aproximadamente. Porque desde o momento que a gente começou a nossa exposição até agora, provavelmente uma espécie de inseto foi descoberta. E isso que ainda muitas outras serão descobertas. E em seguida vem as plantas, né? Tem muita espécie. Ou seja, essa casa a gente compartilha com muitas outras espécies. Infinitas outras espécies. E muitas outras também passaram por esse querido planeta Terra, esse planeta azul que a gente tanto ama. E às vezes a gente muito se revolta, né? Meu Deus, eu queria estar em Júpiter, eu queria estar em outro planeta. E muitas vezes a gente não valoriza o nosso querido planeta Terra, que é tão lindo. Só a gente pegar toda essa biodiversidade. Imagina, mais de 751 mil espécies de insetos e muitas outras que serão descobertas. O quanto é fascinante, quantas formas de vida habitam e habitaram esse planeta. Pois bem, já estávamos divagando muito sobre o termo ecologia, e eu sendo um pouco poético, porque a minha área de atuação é ecologia, né? Eu sou biólogo com mestrado em ecologia, então às vezes eu me empolgo falando um pouco de ecologia, mas agora vamos fazer as contextualizações com o espiritismo. Pois bem, e a primeira pergunta básica, a primeira pergunta que nos vem à mente é: tudo bem, mas qual a relação da ecologia com o espiritismo?
Em seguida, qual a nossa responsabilidade para com o planeta que habitamos? E a terceira pergunta, será que nós, como espíritos imortais que somos, devemos nos preocupar com questões socioambientais? Eu chamo a atenção aqui, socioambientais, porque muitas questões ambientais estão sim ligadas com o social. Mas esse é um termo para debatermos em uma outra oportunidade. Mas essas três questões norteadoras serão a base da nossa fala hoje de noite. É importante lembrar que é um assunto muito amplo. Talvez a gente não aborde todas as questões, mas pelo menos a gente vai conseguir, esperamos, deixar a pulguinha atrás na orelha de quem está ouvindo, quem está assistindo, para pesquisar essas questões, para ir atrás e tentar encontrar os elementos necessários dentro da ciência, não só a ecologia, mas muitas outras ciências, para dentro do espiritismo, para que a gente possa contribuir, somar ainda mais, porque a gente sabe, o nosso querido Allan Kardec era um professor e um cientista, e que estava sempre preocupado em fazer essas contextualizações com a ciência. E que a gente, hoje em dia, a gente não perca isso, que a gente, quando estiver falando de espiritismo, também possamos olhar para termos científicos, que a gente aproxime a ciência da gente, lembrando que um dos aspectos do espiritismo é a ciência, o outro é o filosófico e o outro é religioso. Então é importante que a gente traga todos esses conceitos, que a gente traga conceitos que venham agregar ainda mais lá dentro da ciência, principalmente a questão da observação, principalmente a questão do senso crítico, que são tão importantes dentro da ciência, que a gente possa trazer nos nossos estudos, nos grupos de estudo, ou até mesmo quando a gente estiver lendo algum livro espírita, que a gente possa trazer todos esses aspectos. Pois bem, vamos para a nossa primeira pergunta, para o nosso norte, primeiro norte da nossa fala. Mas qual a relação da ecologia com o espiritismo? Ali eu trouxe uma imagem do nosso planeta Terra para a gente observar, olhar com carinho para essa nossa casa, que habitamos temporariamente, mas lembrando que habitamos temporariamente, porém habitamos ela. Vamos precisar dela para essa existência e quem sabe outras. Qual a relação da ecologia com o espiritismo? Olhando para a codificação, em especial em O Livro dos Espíritos, lá na terceira parte que nos fala das leis morais, a gente vai trazer duas importantes leis para discutir hoje, que é a lei de conservação e a outra tão incompreendida, a lei de destruição, que eu prefiro às vezes chamar de lei de transformação, porque muitas vezes a gente entende a destruição como sendo algo negativo, mas se a gente for pensar, a destruição muitas vezes é uma transformação, uma oportunidade, talvez, para a gente olhar por um meio diferente, por um prisma diferente para a nossa realidade. Pois bem, a gente vai ver que lá dentro da lei de conservação, a gente vai ter três itens tão importantes que a gente pode fazer links com a ecologia. O item 705, 707 e 716. Na verdade, todo a lei de conservação é quase como um manual de ecologia espírita, porque tudo que está contido lá na lei de conservação fala sobre nós, a nossa relação do nosso corpo físico com o ambiente. Logo, ecologia, porque ecologia está interessada em estudar essas interações dos organismos com os seres vivos. E a lei de conservação vai falar inteiramente sobre isso. E a gente poderia fazer os links a noite inteira, porém, escolhi esses três itens para a gente estar conversando. Em seguida, a lei de destruição. Dois itens, o 734 e 735, para a gente estar conversando hoje de noite. Partindo para o primeiro item, o 705, Kardec, né, vai questionar
Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. Lembrando trazendo um pouco o contexto histórico dessa questão, lá em 1857, a população humana não era tão grande quanto é agora. Era grande, mas hoje em dia, posso dizer que a gente quase quadruplicou o número de pessoas. E essa preocupação é muito importante porque olhem só o que a espiritualidade vai nos dizer. É que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Olha só que interessante a resposta da espiritualidade colocando a terra como uma mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado de sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Ou seja, a espiritualidade ela vai continuar com a sua resposta, mas esse trecho já é excelente para a gente conversar um pouquinho mais. Primeiramente, que a gente ultrapassa a linha do necessário nas nossas exigências. A gente sabe que muitas vezes a gente é consumista demais. Não que a gente esteja crucificando ou falando mal de fazer compras ou algo do tipo e influenciar o comércio. Longe disso, a gente só está refletindo que muitas vezes a gente ultrapassa a linha do necessário. Muitas vezes comprando algo que não nos é necessário, que é supérfluo. Muitas vezes utilizando coisas que a gente não vai utilizar. E tudo que a gente compra saiu de algum lugar. Saiu de uma matéria-prima. E grande parte dessa matéria-prima está na Terra e é finita. Um exemplo disso é o nosso jeans. Nosso jeans é formado por, né, a sua matéria-prima, água e petróleo, por incrível que pareça. E são dois recursos finitos que a gente usa indiscriminadamente, sem muitas vezes questionar. E um exemplo, vamos fazer uma comparação. Quantas calças jeans a gente tem que a gente utiliza? Vamos contar nos nossos guarda-roupas quantos calça jeans a gente tem e quantas delas realmente a gente necessita. E aí a gente chama para uma outra coisa, uma outra lei tão importante que é a lei de caridade. Muitos não têm o necessário, muitos falta-lhe o necessário. E a gente sabe que muitas vezes para retirar essa matéria-prima, se tem um consumismo muito grande, devastando muitas vezes áreas, poluindo rios. Ali na imagem abaixo, na imagem do perímetro urbano, o crescimento impôs muitas vezes o supérfluo. Muitas vezes a gente, ali na imagem do rio poluído, várias coisas que são de consumo nosso, que muitas vezes é o supérfluo. E puxando um link muito importante, no item 707, que é questionado, é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quanto cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? E a espiritualidade, amiga, ela é enfática em responder e demonstrar uma das grandes imperfeições nossa, que é o egoísmo, atribuindo tudo isso ao egoísmo dos homens que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Ou seja, muitas vezes a gente utiliza todos esses recursos, quanto para outros irmãos falta o básico, e a gente não consegue visualizar isso. Um exemplo importante, que essa notícia é do ano passado, esses dados são do ano passado, informando que quase 35 milhões de pessoas só no Brasil, irmãos, vivem sem água tratada. E pelo menos cerca de 100 milhões não têm acesso à coleta do esgoto.
E a gente sabe que tudo isso ocasiona doenças. Muitas vezes tomar água contaminada, que não é potável, pode ocasionar milhões de doenças. E como a gente está olhando para tudo isso? Por isso que a gente falou muitas vezes que todas essas questões são socioambientais. Há uma questão social atrás disso, uma questão ambiental atrás disso. Como a gente está utilizando, como a gente está vendo esses irmãos, o que a gente está fazendo de diferente, porque a gente sabe que além do nosso corpo ser emprestado, o nosso planeta Terra é emprestado. E o que a gente está fazendo com todo ele? Como a gente está se comportando? Será que a gente está utilizando somente o supérfluo e deixando muitos sem o necessário? Muitas vezes, o copo de água que muitos estão tomando aí em suas casas, muitas vezes, crianças, muitas vezes, não têm nenhum copo d'água para tomar, um esgoto tratado, um encanamento básico. E como a gente está olhando para esses irmãos? Como espírito imortais que somos, como estamos tratando dessas questões socioambientais? Estamos sendo indiferentes ou estamos olhando de uma maneira especial para ela? E isso ainda, puxamos a questão 716, ainda na lei de conservação. Mediante a organização física que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Esse grifo é nosso, não tem lá no Livro dos Espíritos, mas a gente grifou aqui para destacar bem. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Mais uma vez, os nossos vícios sendo fonte de destruição nossa e do nosso planeta. Muitas vezes porque nós somos insaciáveis. Muitas vezes a gente precisa consumir mais do que precisa. A gente precisa devastar mais para suprir o nosso supérfluo. E como espíritos imortais, novamente batemos nessa tecla. O que estamos fazendo para isso? E agora, trazendo a questão da lei de destruição, no item 734. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais. Quando a gente pensa na causa animal, trazendo a questão da ecologia e linkando com o espiritismo, está bem clara essa questão. Ela é direta. Como estamos tratando os nossos irmãos animais? Será que estamos tratando como irmãos ou estamos tratando como alguém inferiores a nós? Lembrando que a gente não é a única espécie que habita essa casa. Há muitas outras espécies que habitam esta casa, que são nossos irmãos, que assim como nós são filhos de Deus também, e que necessitam, que a gente precisa ter o cuidado, que a gente não pode desprezar. Aí a espiritualidade responde: tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover o seu sustento e a sua segurança. O abuso jamais constitui direito. O abuso. Ali na imagem a gente vê, é uma imagem no Brasil, de caçadores predando baleias, puramente para fazer pratos, para culinária, abusando disso. E a gente sabe que os animais silvestres são caçados incessantemente, seja para satisfação para um prato gastronômico ou para adornar algum enfeite, um tapete, um cinto, uma bota. E a gente sabe que isso é um abuso dos recursos que são nos dados. É um abuso para com os nossos irmãos animais. Logo, então, a gente faz um outro link também com a questão 735 da Lei de Destruição, que diz a seguinte: que se deve pensar na destruição
quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança tratam. Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. E aí a gente vê, né, a preocupação do nosso codificador para entender esses fenômenos que na sua época não eram questionados, eram tidos como algo natural, caçarem por divertimento. É só a gente assistir filmes da época ou séries da época, a gente vai ver muitas vezes que um dos esportes era caçar com cachorros e tudo mais, principalmente na Europa, né? Um dos divertimentos dos hobbies era caçar. E hoje, infelizmente, esse pernicioso hábito ainda habita muitas pessoas, muitos irmãos. E também qual a nossa responsabilidade quanto a essa matança indiscriminada de animais? E aí a resposta da espiritualidade, predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem dotado do livre-arbítrio destrói sem necessidade. Aqui a próxima grifo é nosso também. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Aqui, né, o que a gente está fazendo com o nosso livre-arbítrio, em especial com os animais? E lembrando que um dia a gente vai ter que prestar conta de tudo isso, de toda a destruição que a gente contribui e muitas vezes também que a gente é indiferente. Essas próximas duas imagens eu chamo a atenção, né? Aqui é uma sátira, a capa do filme Tubarão, de 1975, com o homem, né, predando o tubarão, porque muitas vezes, aqui no Brasil, o tubarão, o cação, ele foi caçado por muito tempo para fazer uma sopa, né, uma iguaria gastronômica, enquanto que também nos países do Oriente ela era caçada, os tubarões foram caçados para a utilização de sua pele, para base de espadas e tudo mais. E a gente percebe que lá em 1975 a gente tinha o tubarão como sendo um vilão. E hoje em dia, muitas vezes por conta desse abuso, dessa caça, a gente tem muitas vezes nós humanos, espíritos imortais, dotados de livre-arbítrio, caçando indiscriminadamente, sem nos questionarmos. E aí, a gente, todo esse tempo da doutrinária, parece que a gente só falou de termos fortes, de termos, me desculpem se por algum tempo eu ofendi ou possa ter ofendido alguém com as minhas palavras em questão da conservação do ecossistema do nosso planeta Terra, mas nessas questões é sempre a gente importante lembrar o exemplo, o pobrezinho de Assis, nosso querido Francisco, que utilizava e falava que os nossos irmãos são os animais são os nossos irmãos. Ele, há 800 anos atrás, aproximadamente, já nos falava e tratava os animais como sendo irmãos, uma atitude revolucionária ao seu tempo. E a gente, como espírita, sabe quem é esse espírito de Francisco de Assis. João Batista reencarnado, o único discípulo do Mestre que não morreu martirizado, tratando com amor os animais, tratando como sendo filhos também de Deus. Não é à toa que ele chamava o irmão Sol, o irmão Lua, trazendo toda a criação como sendo filha de Deus e como irmãos, não acima, mas iguais. E Francisco, juntamente com Jesus, formam esses exemplos máximos, os sublimes ecólogos são eles, Jesus e Francisco de Assis. Francisco que conversava com peixes, falava sobre o evangelho com peixes e com muitos outros animais. Inclusive no seu cântico do Irmão Sol ele fala: Louvado sejas meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra,
que nos sustenta e governa e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Olhai os lírios do campo. Ele muito bem empregou isso em sua caminhada. De amor e paz. E aí a gente trabalha as outras duas questões que a gente vai trabalhar junto. Qual a nossa responsabilidade com o planeta que habitamos? E será que nós, como espíritos imortais que somos, devemos nos preocupar com questões socioambientais? E a resposta, ela é óbvia. Devemos nos preocupar. Temos uma responsabilidade com essa nossa morada, que nos acolheu muito bem. E como estamos tratando ela? Lembrando que se, se no meio familiar que a gente viu, a gente foi acolhido, também a terra nos abriga. Com uma grande família, como estamos tratando essa casa? Como espíritas, como estamos fazendo? Será que estamos fazendo o básico? Será que estamos tratando das questões ambientais, olhando esses problemas, esses desafios, como espíritos imortais que somos? Quais os desafios que a ecologia nos aponta para o espírito imortal? Quais os desafios que virão daqui para frente? E virão desafios ambientais. Estamos num planeta de transição. E a gente não sabe como será o planeta daqui a 50 anos. Se faltarão recursos. Será que estamos gastando indiscriminadamente a água, sem pensar nas pessoas que não têm o necessário? Será que como estamos tratando os irmãos animais que compartilham também essa mesma morada? Como estamos tratando a todos os frutos da criação? É importante que a gente se questione. Eu gosto muito de trazer essa foto do globo para a gente olhar com carinho, olhar com zelo a nossa casinha, que parece ser tão pequenininha, mas para a gente é a nossa escola. Vamos fazer uma analogia simples. Quando a gente estava na pré-escola, como a gente tratava a nossa escola? Será que batíamos na classe, derrubávamos lixo no chão, riscava as classes? É a mesma coisa que a gente faz com esse planeta escola. Será que estamos tratando mal? Será que estamos devastando, deixando a nossa marca de destruição? Ou estamos amando, estamos conservando, estamos ensinando as novas gerações, que são espíritos imortais também, a tratarem diferente esse planeta? Não só para futuras gerações, mas também para futuras encarnações nossas, quem sabe? E a gente acha muitas vezes que as questões ambientais estão distantes da gente, estão longe, lá distante, que acontece só nos Estados Unidos ou em algum outro país distante, mas a gente está sofrendo crises ambientais muito graves. E a gente está, graças a Deus, saindo de uma crise hídrica grave que abala a nossa cidade, que abala o estado como inteiro. E essa notícia, né, o RS tem 72% dos municípios com decreto de situação de emergência em razão de estiagem. E essa reportagem de 2 de 13 de 2023, há pouco tempo. E é importante, irmãos, que a gente olhe para essas questões e nos questione os desafios que a gente terá e como a gente enxerga, com indiferença ou acolhendo, como espíritos imortais que somos. Importante, irmãos, que a gente olhe com carinho para essas questões. Finalizamos então essa exposição doutrinária com a certeza, e já peço perdão se muitas vezes, falando sobre a conservação, às vezes a gente é um pouco apaixonado, emocionado com elas, mas espero que todos possam olhar esses desafios com olhos de espíritos imortais que são, com um olhar diferente, amando esse planeta que tanto a gente implorou para encarnar aqui.
porque a gente sabe que as experiências que estamos passando nele são necessárias para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E para finalizar, irmãos, vamos realizar uma pequena prece de encerramento. Fechando os nossos olhos, possamos refletir sobre todos os problemas socioambientais que atingem o nosso planeta. E permita, Pai, que não sejamos indiferentes a esses problemas. Que possamos olhar com caridade, possamos olhar com amor, seja para os nossos irmãos e também para com os nossos irmãos animais, com as plantas, com todos os seres da criação. Onde quer que estejamos, possamos refletir sobre essas questões e entender que somos espíritos imortais. Entender que onde quer que a gente esteja, possamos contribuir para a paz do Mestre. Sabendo que a paz não virá se não tivermos na consciência bem instalado as questões do desenvolvimento sustentável. E sem isso, não haverá paz entre as nações. Agradecemos por essa exposição. Assim. Então, irmãos, uma boa noite a todos. Agradecemos por esta oportunidade e desejamos à nossa instituição muitos e muitos e muitos séculos de duração. Que ela possa sempre continuar consolando os corações. Paz e amor a todos.